Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre esse capítulo que aborda as aves e os mamíferos. Nessa aula especificamente nós vamos falar sobre as aves e mamíferos a gente deixa para falar na aula da próxima semana, certo? Então, dando início a esse conteúdo, as aves, entre outras características, são vertebrados, ou seja, apresentam vértebras. Eles podem ser carnívoros, como por exemplo, aqui a gente tem vou pegar aqui o laser para vocês. A gente tem aqui, ó, aves, um tipo de ave que se enquadra como uma ave carnívora. A gente, por exemplo, aqui um papagaio que é herbívoro, então a gente vê aqui, esse tipo de animal aqui ele pode comer roedores, comer animais pequenos, como roedores ou até mamíferos. Aqui a gente vê esse tipo de pássaro aqui, ele normalmente come grãos. Aqui a gente tem o tucano que pode comer frutas. Então a gente vê que as aves elas podem se enquadrar tanto como herbívoros, carnívoros ou até onívoros. Então, aqui a gente tem exemplos de aves, e outra característica é que as aves, elas, normalmente, uma das principais características que a gente pensa quando a gente fala sobre aves, é a sua capacidade de voo, a sua capacidade de voar. É correto, só que nem todas as aves elas voam. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, o exemplo do pinguim. Então as aves elas apresentam uma característica que é como se fosse uma aerodinâmica. Então existem alguns pássaros que têm uma aerodinâmica, que é uma facilidade, um corpo característico para voar, mas tem outros que desenvolveram outras características, como por exemplo o pinguim, uma característica que o permite ser um bom nadador, certo? Então a gente vê que por mais que as aves elas se englobem em um grupo que sejam de animais que apresentem penas, então uma característica principal, outra característica principal das aves é todos eles apresentarem penas, mesmo assim nem todos vão voar, certo? Então a gente tem exemplos aí como o pinguim, o avestruz, certo? Então a característica de voar acontece na maioria dos pássaros, mas não em todos. Mas continuando aqui, a gente vê aí uma imagem que representa bastante as aves, é o fato delas criarem seus ninhos para pôr seus ovos. Isso é uma das características que a gente consegue associar a esse tipo de indivíduo. Só que lembrando também que por mais que as aves sejam os principais animais que nos remetem a pôr ovos, também não são os únicos grupos que têm essa característica. A gente tem, por exemplo, os répteis, os anfíbios, peixes, então a gente tem até inclusive os mamíferos, que a gente vai ver na próxima aula, que existem situações no qual eles põem ovos. Mas aí a gente tem outra característica que remete bem às aves, que tem o nosso conhecimento, é o fato deles porem ovos. Mas uma característica bem interessante no que diz respeito às aves, principalmente as aves que têm essa capacidade de voar, é o fato de que elas são, na sua maioria, animais leves. Então, se você pegar, por exemplo, um beija-flor na mão, você mal vai sentir o beija-flor. Por mais que ele tenha uma estrutura complexa, seus ossos e principalmente suas penas são extremamente leves. Isso porque na estrutura corpórea desses animais, aqui eu trouxe uma parte da anatomia da pena, eles são todos porosos. A gente chama isso aqui de uma região oca. Então, se você pegar uma pena de galinha, ou de um passarinho, ou de qualquer outra ave, você vai ver que eles têm essa quantidade imensa de poros, e na sua maioria ela vai ser vazia, vai ser oco. Então a gente vê que uma pena ela é extremamente leve. Diferente dos ossos da gente, por exemplo, nossos ossos são extremamente rígidos, são extremamente achatados e não são ocos. Então, os dos pássaros, tanto os ossos quanto as penas, eles são extremamente leves para facilitar aí o seu voo, certo? Então, aqui eu trouxe dois exemplos de animais que não voam. Então, isso já remete a uma situação de que nem todas as aves elas são tão leves. Então, a gente viu o exemplo do beija-flor, que é uma ave, por mais que seja pequena, sua estrutura é totalmente feita de material que deixa ele mais leve ainda. Além de ser pequeno, ele ainda é leve, porque sua estrutura já é uma estrutura favorável para o seu voo, para ele ficar ali parado enquanto coleta os materiais das flores.
Mas aí, no caso dos pinguins e dos avestruz, já é o contrário, eles são extremamente pesados, essas aves, e uma das características, por mais que eles apresentem penas, eles não conseguem voar. Eles podem até tentar, mas não vão conseguir, porque eles são extremamente grandes e pesados, e não são favoráveis para o voo. Então, a gente vê que uma das características dessas espécies de aves é o fato delas não conseguirem andar, ou melhor, não conseguirem voar, mas, em contrapartida, por exemplo, o avestruz ele tem patas extremamente desenvolvidas, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das patas das aves e a forma como elas são desenvolvidas para o ambiente a qual ele pertence. Então, essas aves correm muito rápido. Então, eles podem não voar, mas eles correm muito bem. A mesma coisa os pinguins. Eles não podem não voar, mas eles também nadam muito bem. Então, eles nadam super rápido e os avestruz correm super rápido também. Então, apesar de não voar, eles com o tempo adquiriram características que foram favoráveis para eles. Então, eu falei a vocês que ia falar um pouco das patas, mas antes disso eu vou falar um pouquinho dos bicos. Os pássaros, de modo geral, com a evolução, eles começaram a adquirir características que fossem favoráveis tanto para a sua sobrevivência, no que diz respeito à proteção, como também para a alimentação. Então, se vocês verem aqui, a gente tem diversos tipos de pássaros com bicos característicos. Então, cada um desses bicos vão estar adequados para o método de alimento, para o tipo de alimento que eles adquirem. Por exemplo, aqui a gente tem esse pássaro que ele tem esse papo enorme, e esse papo é ótimo para pegar peixes. Não um peixe, mas vários peixes pequenos. Então a gente chama aqui esse tipo de bico como uma rede de pesca. Então ele se assemelha com a rede de pesca porque esse peixe ele consegue abrir a boca dentro da água e consegue capturar vários peixes. Então isso é um método que essa ave obteve durante a sua evolução para conseguir se alimentar. A gente tem, por exemplo, qual era que eu tinha visto, que eu ia comentar com vocês. A gente tem o caso do tucano, a gente tem um animal frugívoro. Então, esse bico aqui é característico para conseguir quebrar sementes e frutas que são mais grossas. Por exemplo, um cacau. Um cacau ele é uma planta extremamente dura. E o tucano ele consegue, com seu bico grande e rígido, consegue quebrar essa fruta para conseguir seu alimento. Então a gente tem aqui várias características. Insetívoro, esse pássaro aqui com bico bem pequenininho, que é ideal para conseguir pegar e comer insetos, certo? Então cada um das aves, cada um dos pássaros, eles apresentam características que são adequadas para que se adequaram para o ambiente na qual eles estão inseridos, e com isso fez com que esses animais eles conseguissem se adaptar melhor ao ambiente no qual estão inseridos. Então, se a gente tem, por exemplo, em um local próximo a digamos que a gente tem dois pássaros soltos em uma ilha. Por exemplo, esse rede de pesca e esse insetívoro, eles não vão disputar alimentos, porque esse daqui ele vai se alimentar de peixes e esse aqui vai se alimentar de insetos. Mas se a gente tem dois, por exemplo, que se alimentam de insetos, o que tem o seu bico, o que tem o seu corpo mais adequado para aquele tipo de alimento é o que vai predominar naquela região. Então, se eu tenho vários pássaros que se alimentam do mesmo alimento, os que são mais desenvolvidos, eles vão acabar conseguindo acabar ganhando mais o espaço naquele ambiente, certo? Então, isso é muito interessante, muito essencial para que os pássaros consigam dominar uma certa região, a sua adaptação para aquele ambiente. E da mesma forma que eu falei dos bicos, a gente tem aí também as patas. Então, as patas se adequam ao ambiente ao qual estão inseridos. Então, por exemplo, pássaros que se alimentam de peixes, por exemplo, alguns deles apresentam as patas já adequadas para a questão de nadar. Então, vocês veem aqui que esse animal já tem uma pata que facilita ele estar em ambientes aquáticos, porque facilita o processo dele estar dentro da água e conseguir nadar, conseguir se locomover dentro da água. Já, por outro lado, a gente tem aqui, por exemplo, o caso desse pássaro aqui, que ele tem por ele se alimentar de roedores, por exemplo, ele já tem uma pata mais adequada para conseguir agarrar suas presas. Então a gente vê que os animais eles precisam se adequar tanto a questões do bico como a questão das patas para conseguir se alimentar. Isso, não só isso, mas toda a sua estrutura
vai se adequar de acordo com o ambiente a qual estão inseridos. Por exemplo, os peixes aquáticos também, eles com frequência, eles apresentam um óleo sobre suas penas para que eles consigam mergulhar e não molhar suas penas. Então, isso aí já são mais outra questão de adaptação que esses animais eles têm conseguido adquirir ao decorrer da sua evolução, do processo evolutivo. E por último aqui, só mostrando uma parte da anatomia dos pássaros, a gente tem aqui algumas coisas que você já conhece em outros animais, como é o caso do cérebro, o caso do pulmão, o rim, mas um que vale a pena salientar é a questão do papo. A gente sabe, já ouviram falar que todos os pássaros apresentam um papo, mas para que serve esse papo? Antes do alimento ir para o intestino da ave, ele se aloja nesse papo para conseguir amolecer e aquele alimento ele ficar mais fácil de ser digerido, porque uma vez que o animal ele não apresenta dentes, ele não consegue mastigar, triturar esse alimento antes de ir para o intestino. Então, para isso serve o papo. Então, por exemplo, o animal vai comer uma semente, ele vai pegar essa semente, ele vai engolir a semente vai ficar no papo dele, ali ela vai meio que amolecer e depois disso que vai passar pelo intestino para passar pelo processo de digestão, certo? Então, para isso, passa tanto pelo intestino como a moela, que é um órgão bem importante para as aves, no qual eles conseguem meio que substituir a função dos dentes para que a sua alimentação ele seja mais adequada e a digestão dos alimentos seja realizada de forma mais adequada, certo? Então, pessoal, o conteúdo de aves foi isso. Próxima aula a gente se encontra para falar um pouquinho sobre os mamíferos, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Tchau e até a próxima aula.